Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema que diz respeito à geografia regional do Brasil. Essa aula, o ponto de partida é o raciocínio de que o nosso país Brasil é um país grande, poderia dizer tranquilamente um país de dimensões continentais, e por ser um país grande, um país de dimensões continentais, isso tem pontos naturalmente positivos e pontos negativos também, né? Durante séculos, durante parte significativa da história da humanidade, muitas autoridades, personalidades do mundo despertaram para um raciocínio e acreditavam que um país, quanto mais terras ele tivesse, mais poderoso ele estaria, né? Estaria mais sujeito a ser um país poderoso, rico, mas, né? E isso faz sentido, isso tem uma lógica. Porém, numa aula como essa, a gente traz uma percepção de que um país muito grande, nós nos deparamos com a dificuldade de administrar esse território, sendo um território muito extenso. Então, o governo brasileiro, em um dado momento, criou um órgão chamado IBGE. O IBGE é o ponto de partida da nossa aula de hoje, ou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão ele vai contribuir para a coleta de dados, para o processamento de dados, análise de dados e também para a produção de mapas, né? Sendo assim, esse órgão, que é um órgão ligado ao governo, criado pelo próprio governo federal, ele tem propostas, ele apresenta propostas desde o início do século XX, né, que vai sofrendo alterações, e os mapas associados ao IBGE são considerados uma proposta oficial. Por que uma proposta oficial? Porque é uma proposta apresentada por um órgão, né, ligado ao governo. Então, significa dizer que quando essa instituição ela apresenta um mapa, né, e divide o Brasil em regiões, isso será tomado como ponto de partida, né, para muitas decisões, para políticas públicas, e é claro que cada região vai ter a sua identidade. Então, esses mapas do IBGE, ao longo do século XX, evoluíram muito. São muitas propostas, né? Em alguns livros, isso é tratado com riqueza de detalhes, né? Tem alguns que chegam a trazer 10 mapas, somente para que a gente possa observar a evolução do que o IBGE já proporcionou para o Brasil. O que eu quero que você saiba que é essencial sobre os atuais mapas do IBGE? Eles são estruturados em 5 regiões. Quem são essas 5 regiões? Aí eu tenho Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Isso é o básico que você precisa saber. Claro que quando a gente estuda isso com detalhes, né, você está sujeito a observar, verificar que essas regiões, né, vão agrupar estados aí que têm características em comum, né? A segunda proposta de regionalização do espaço brasileiro é o caso de uma proposta do geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Esta proposta chama muito a atenção da primeira para a segunda, porque o número de regiões muda de 5 para 3, e essa proposta também é conhecida porque não respeita os limites dos estados. Isso é algo que é relevante, que a gente precisa se familiarizar, né? Ou seja, o norte de Minas, no mapa do Pedro Pinchas, ele se apresenta como Nordeste por ter o norte de Minas características mais próximas do que nós consideramos ser o Nordeste do que o que ele chama de Centro-Sul. Porque ao invés de 5, aqui eu tenho 3 regiões. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3, porque no caso das regiões que aqui eram chamadas de Centro-Oeste, Sudeste e Sul, agora vai ser chamada aqui de Centro-Sul.
Então, a Centro-Sul praticamente vai ser associada ao caso do que antes era Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Essas 3 serão região amazônica, que na proposta anterior praticamente era a norte, né? A região Nordeste, que conserva uma delimitação muito próxima da anterior, e a Centro-Sul, né? Característica essencial, não respeita os limites dos estados. A proposta número 3 é a proposta do geógrafo Milton Santos. E aqui chama a atenção que essa proposta altera, assim como as outras, o número de regiões e a fundamentação que ele vai utilizar para produzir esse mapa. No caso da proposta do Milton Santos, as regiões que aqui eram chamadas de Sudeste e Sul, nesse caso ele vai chamar de concentrada. E com base em quê? Né? Esse autor é um autor que publica dezenas de livros, né? Uma estimativa de pelo menos 40 livros publicados, além de muitos artigos, mas um de seus últimos livros é O Território e Sociedade, onde ele apresenta essa história do espaço geográfico e vai chamar isso de meio técnico científico informacional. Nessa nomenclatura aí, ele vai colocar que existem áreas mais e menos tecnificadas, áreas mais e menos densas, áreas que têm mais e menos modais de transportes, opções de transportes, né? E de comunicação. E há uma diferença muito expressiva entre as regiões Sul e Sudeste e as demais, né? Quando ele cria essa nomenclatura, e de tal forma que ele vai promover uma fusão entre as regiões Sudeste e Sul. Para ter sucesso na resolução de questões desse assunto, é importantíssimo que você também estude pelos mapas, né? Então, se você tem módulo referente a esse tema, vale a pena estudar o conteúdo observando a evolução dos mapas. Se você tem livro, a mesma coisa, ou apostila, né? Eu, quando trabalho esse tema em sala de aula, costumo trabalhar apostilas exatamente para trazer esse reconhecimento, porque muitos alunos não reconhecem esses compartimentos dessas regiões no mapa, e isso acaba dificultando a tua resolução de questão. Mas siga firme no projeto dos estudos, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Espero que tenham gostado da revisão de hoje. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!